Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês tudo sobre a creatina e você vai descobrir como esse composto natural ele pode potencializar seus treinos e otimizar seu desempenho físico. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Ribeiro, nutricionista esportiva, e eu vou falar de forma bem prática, bem simples e resumida tudo o que você precisa saber sobre a creatina. E eu começo dizendo que a creatina é um dos compostos dos suplementos mais estudados e mais eficazes quando a gente fala aí em hipertrofia e função muscular. Ela é construída, sintetizada a partir de 3 aminoácidos, glicina, arginina e metionina. Sua síntese começa nos rins e termina no fígado. A gente precisa em torno de 2 gramas por dia de creatina, onde 1 grama o nosso próprio corpo consegue sintetizar, que é o que a gente chama de forma endógena, e esse restante, esse outro 1 grama, a gente pode obter através da alimentação. E onde você pode encontrar a creatina nos alimentos? Principalmente nos alimentos de origem animal. Contudo, a quantidade encontrada nesses alimentos pode não ser suficiente para alcançar aí a saturação da célula que é necessária para colher os benefícios plenos dessa creatina. Assim, a suplementação ela se torna aí uma escolha crucial, para garantir uma concentração ideal de creatina dentro das células e maximizar os seus efeitos benéficos. E onde que ela é armazenada? 95% dessa creatina é armazenada dentro dos músculos esqueléticos na forma de fosfocreatina, enquanto que o restante é encontrado no cérebro, nos rins e no fígado. Mas a maior concentração dela é dentro do músculo esquelético, tudo certo? E quais os benefícios da creatina? Temos vários estudos, principalmente dentro do segmento esportivo, que avalia hipertrofia, performance e rendimento, mas também temos muitos estudos dentro da clínica, trazendo aí grandes novidades, como por exemplo, que a creatina ela pode ter efeitos neuroprotetores, ser benéfica para a saúde cerebral, ajudando a melhorar a função cognitiva, reduzir o risco para doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link aqui para que vocês possam assistir. E o efeito de hipertrofia é mais conhecido quando a gente fala aí de creatina, mas por que isso acontece? Então, quando a gente consome e absorve essa creatina, ela traz consigo água, então ela retém água dentro do músculo, dentro da célula muscular, aumentando esse volume muscular, que é chamado de swelling. Isso gera um efeito mecânico e esse efeito mecânico, por sua vez, desencadeia aí um efeito biológico, que diz para o nosso organismo a seguinte mensagem: vamos aumentar o estímulo para a síntese proteica. Então a gente percebe que isso é uma cascata de efeitos, onde esse volume aumentado de músculo gera um aumento para a síntese de novas proteínas. E qual a outra função da creatina? Ela tem uma ação antioxidante, então ela protege aí a célula muscular da degradação, reduz a incidência de lesões, o surgimento de câimbras em indivíduos ativos. Um outro ponto é que para a gente fazer o anabolismo, que é todo aquele processo de construção que acontece dentro do nosso organismo, a gente precisa de energia, e essa energia é conseguida através do ATP, que é um composto formado por uma molécula de adenosina e 3 de fosfato, e esse fosfato, quando a gente precisa de energia, ele é quebrado e liberado. E onde a creatina entra nisso tudo? Ela vai fornecer justamente esse fosfato que foi quebrado e ressintetizar esse ATP, ou seja, você vai ter mais energia de forma mais rápida, com isso você consegue treinar com mais intensidade, por mais tempo, com um maior número de repetições, e isso leva a quê? A uma hipertrofia, um aumento de força, uma melhora de performance. E só isso já nos dá bons motivos para fazer uso da suplementação de creatina. Um outro ponto é que no envelhecimento nós temos aí um número maior, cada vez maior de idosos e de idosos ativos, E quando a gente fala em idosos ativos, a gente fala de preservação de massa muscular. E o uso da creatina é extremamente importante nesse sentido, Porque um idoso ativo, ele preserva mais a sua massa muscular, reduz o risco de quedas, de lesões, tem mais autonomia, melhora o equilíbrio, e isso por si só já são fatores que justificam a sua suplementação. Então, a gente dá para perceber que a creatina ela se enquadra em determinadas fases da nossa vida, Então deixa aqui nos comentários se você já faz uso, há quanto tempo você usa a creatina, como que você faz uso, com que intenção.
Fala aqui para nutrir. E como eu já falei, né, esses estudos clínicos, eles têm trazido aí novidades com o uso da suplementação da creatina para melhora das funções cognitivas, melhora de sintomas de algumas doenças, como por exemplo, diabetes, Alzheimer, doenças neurodegenerativas, fibromialgia, osteoporose, mulheres na menopausa, dentre outros, tá? Então existem aí grandes benefícios com o uso da suplementação de creatina. Porém, existe aí uma determinada parcela, em torno de 25 a 30% dessas pessoas, desse público, que não respondem bem à creatina e não se sabe bem o porquê. Mas quando eu falo aqui que eles não respondem bem, não significa dizer que vai cursar com efeitos colaterais, tá? Ou com algum dano orgânico, mas na verdade a ausência de benefícios. E o que se sabe é que mulheres são menos sensíveis a essa suplementação, talvez por ter mais creatina dentro da célula ou por ter um menor número de fibras tipo 2, que são conhecidas aí como as fibras de contração rápida e que desempenham funções relacionadas à força e potência muscular, mas isso também não está muito claro. O outro ponto é que idosos também têm uma reduzida sensibilidade a essa suplementação, mas mesmo que isso seja menor, ou seja, não seja na mesma proporção de um adulto jovem, ainda assim vale a pena fazer uso da suplementação de creatina por todos os outros benefícios que a gente já viu, inclusive os benefícios cerebrais. A gente também precisa pensar nas pessoas que adotam uma alimentação vegetariana, né? E que podem sim se beneficiar do uso da creatina, considerando aí que a maior fonte de creatina a gente encontra nos alimentos de origem animal. E temos um outro aspecto que vai interferir, que é o exercício, e que depende da modalidade que esse indivíduo pratica, se é aeróbia, se é anaeróbia, se é um praticante de exercício físico, ou se já foi um praticante por conta da memória muscular, ou até se é um sedentário, né? Todos esses fatores eles podem sim interferir na resposta à suplementação de creatina. E como você deve consumir essa creatina? Tá? Existem vários protocolos, no entanto, os mais preconizados são 2. Mas antes de falar desses protocolos, né, eu queria dizer para você que o que se sabe hoje é que o efeito da creatina é crônico. Então, a gente já sabe, né, de antemão, que tem que fazer uso dessa creatina por uso contínuo, independentemente do treino. Então, diferente da cafeína, por exemplo, que o efeito é agudo, você consome a cafeína e o efeito dela já é daqui a 1 hora após o seu consumo. A creatina tem um efeito crônico, ela não age de forma imediata. E agora vamos aos protocolos. E o primeiro deles é quando você faz uma primeira fase, chamada fase de sobrecarga ou fase de saturação, que é quando você consome de 20 a 25 gramas de creatina por dia durante 5 a 7 dias e depois mantém com uma dose diária de 3 a 5 gramas por dia. Já o segundo protocolo é quando você não faz essa fase de saturação, faz apenas o consumo de 3 a 5 gramas por dia, também em uso contínuo. A diferença entre os dois, né, protocolos é justamente a velocidade ou a necessidade com a qual você tem dessa célula ser saturada com mais rapidez. E tem algum risco em fazer uso contínuo dessa creatina? Os estudos têm mostrado que não, tá? Tem estudos com doses elevadas de 30 a 45 gramas por 4, 5 anos de uso contínuo e que não evidenciaram nenhum risco de lesão orgânica. Então a creatina ela vem se consolidando aí como um suplemento, né, seguro, inclusive quando em uso prolongado. E quais são os melhores horários do dia para consumir a creatina? E eu já vou dizendo que qualquer horário é válido, com algumas ressalvas, tá? Uma delas é que alguns estudos têm mostrado que quando consumido aí antes do treino, ela pode ter um efeito hipoglicemiante, ou seja, reduzir um pouco a sua glicose e isso pode prejudicar um pouco o seu rendimento durante o treino. O outro é que quando consumida após o esforço, né, do seu treino, melhora a retenção dessa creatina, então pode ser um horário aí bem interessante para você fazer uso dela. Contudo, independentemente disso, ela pode ser consumida em qualquer horário. Uma outra dúvida muito comum é aquela questão: eu posso tomar a creatina só com água? Poder pode, tá? Porém, a melhor absorção da creatina é quando você faz uso dela junto com uma refeição ou com um carboidrato. Agora vamos falar sobre os tipos de creatina no mercado. A creatina que a gente fala aqui para vocês é a creatina que é validada, foi estudada, né? É a creatina monoidratada. Então, toda promessa que vier diferente disso é apenas marketing, tá? Creatinas associadas com outros compostos vai depender muito do seu objetivo
da estratégia do seu tratamento, da sua suplementação. Porque a gente tem creatina monoidratada, com cafeína, com betalanina, né, com arginina, enfim, com outros compostos que podem ser úteis para você, dependendo do seu planejamento nutricional, mas desde que a creatina seja a monoidratada. E uma outra coisa que eu queria falar é sobre esse mito, né, principalmente também um tabu feminino, que é essa história de que a creatina engorda, retém líquido. Então, para nós nutricionistas que prescrevemos a creatina, a gente tem que deixar claro para o nosso paciente que ele pode sim acrescer de 1 a 2 quilos, né, só que de massa muscular. Essa variação ela gira em torno de meio quilo a 1 quilo de massa muscular em mulheres e de 1 kg a 3 kg em homens, e reforçando esse acréscimo que não é de peso gordo e que esse aumento é positivo. E é positivo porque quando a gente fala em emagrecimento, o emagrecimento ele se beneficia com o aumento da massa muscular, melhora da termogênese, o metabolismo também melhora e a gente precisa olhar isso com bons olhos. Então, para quem quer emagrecer também é extremamente favorável a suplementação de creatina. E essa história de retenção de líquido ela não existe, porque a retenção que acontece é favorável e acontece dentro do músculo e não de forma subcutânea, né? Então é importante a gente deixar isso claro durante o acompanhamento, né, dos nossos pacientes e principalmente para o público feminino, para que quando a gente faça essa suplementação não gere nenhum descontentamento, frustração, abandono, né? E sobretudo para que saibam que é um ganho de peso saudável e uma rota certa a seguir para a melhora da nossa saúde, né, da nossa performance e, se for o caso, para alcançar o seu emagrecimento. E se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de ver os outros vídeos sobre creatina que existem no nosso canal. Dá uma maratonada lá, tem muita coisa boa, muita coisa legal para ver. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço da Nutri.